Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Fazer o bem é para você também. Este é o conceito da campanha de incentivo ao trabalho voluntário e à solidariedade em todo o país. Então hoje vamos começar o programa de uma forma diferente, assistindo ao vídeo promovido pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República para divulgar o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária. Um simples gesto vem do coração. Esse é um trabalho de várias mãos. Ser solidário é multiplicação. Ser voluntário é dedicação. Se não souber por onde começar a fazer, essa canção quer te ajudar a entender. Fazer o bem é pra você também. Não é preciso muita coisa, vem. A recompensa não dá pra escrever, mas acredite, vai mudar você. Fazer o bem é pra você também. Não é preciso muita coisa, vem. Pátria Voluntária. Somos solidários, somos voluntários. Comece hoje a transformar vidas. Você também pode fazer e espalhar o bem. Acesse gov.br/Pátria Voluntária. Governo Federal. Fazer o bem. E para nos contar sobre o desenvolvimento desse trabalho que envolve todos os brasileiros, eu recebo hoje aqui a conselheira do Pátria Voluntária, representante da sociedade civil, Beth Guedes. Muito obrigado pela presença aqui do Brasil em Pauta, Beth. Obrigada, Paulo, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando para a senhora como surgiu a ideia de promover o voluntariado no Brasil. A questão do voluntariado, ela sempre foi muito importante no conjunto das ações sociais do governo. Neste governo, e sob a égide do ministro Osmar Terra, pensou-se em refazer um programa do voluntariado que já existia, ressignificando a sua atuação, mudando os seus integrantes e aumentando o número de pessoas que compõem esse conselho, trazendo representantes da sociedade civil, além de pessoas representantes do Ministério e, principalmente, pessoas que trouxessem as redes de voluntariado que trabalham no Brasil de forma muito eficiente e ainda um pouco desconhecidas da sociedade em geral. Essa é a ideia de fundo que tornou possível esse programa. Esse programa está fortemente orientado em 4 objetivos. Primeiro, trazer ao voluntário a possibilidade, ao cidadão brasileiro, a possibilidade de participar de uma atividade transformadora, né? A atividade voluntária muda a vida do voluntário, tanto quanto aquele projeto que é objeto da ação desse voluntário. A segunda questão importante também para nós é incentivar o uso de tecnologia e de inovação nesses programas de voluntariado. Estabelecer parcerias, porque a rede de voluntariados ela só é possível através da parceria entre entidades civis, que também devem ser fortalecidas, também é um objetivo fortalecer essas entidades civis, mas é essa ligação, essa malha que se estabelece entre entidades civis, setor produtivo e cidadãos é que torna possível a atividade do voluntariado. O Brasil se inspirou em algum país ou em outras experiências mundiais para desenvolver o programa aqui? Ou tem como referência, por exemplo, a gente sabe que o voluntariado nos Estados Unidos é bem desenvolvido. Existe alguma referência para o Brasil nesse trabalho que ele vem fazendo? Esse programa do Pátria Voluntária é um programa que está bastante profissionalizado. Então, de fato, nós fomos buscar benchmark fora do Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na própria Argentina. Existem a ONU, que incentiva o voluntariado online. Então, existem várias iniciativas que a gente pode olhar para fora do Brasil e conhecer. Mas nós também temos a nossa história de voluntariado, né? Agora, recentemente, na tragédia de Brumadinho, os voluntários se organizaram de forma imediata, ONGs para proteger os animais que estavam ali. Agora,
entidades da sociedade civil praticamente reconstruindo a cidade, levando profissão nova para aquelas pessoas, capacitando aquelas pessoas, reformando escolas. São ações silenciosas e ainda, como é que eu vou te dizer, invisíveis, que o Brasil produz, ainda em escala muito pequena, né? Mas que são espontâneas nossas. Isso não quer dizer que a gente não vá se inspirar em ações, como você citou, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, onde o voluntariado é muito mais desenvolvido. Aqui no Brasil, nós temos apenas 7.300.000 voluntários numa população imensa, e 95% dos nossos voluntários declaram fazer atividade voluntária uma vez por mês ou sem frequência definida. Então, o que entra na base do programa do Pátria Voluntária também é criar essa cultura do voluntariado, explicar para o brasileiro que ser voluntário, ser do bem é para você também, né? Que é esse o mote da nossa campanha. A resposta da sociedade brasileira à questão do voluntariado, mesmo ainda incipiente, é uma resposta que vem se fortalecendo? Muito positiva, muito positiva. E uma das vantagens, um dos méritos do programa do Pátria Voluntária é juntar projetos que precisam de voluntários com voluntários que precisam de projetos. Muitas vezes a pessoa quer fazer atividade voluntária, mas não sabe onde, não sabe como, não sabe como se integrar a isso. E a ideia de trazer para dentro do programa do governo a sociedade civil é juntar essas iniciativas, juntar a sociedade civil, universidades, escolas, militares, pessoas da área de cultura, mundo corporativo, cidadania, empresas, todas fazendo essa liga que é o que vai permitir um programa, a criação de uma cultura de voluntariado vibrante e ativa como o Brasil precisa e pode ter, pelo próprio espírito do povo brasileiro, que é cordial, que é alegre, que gosta de compartilhar, né? E a senhora considera que outro objetivo, meta, intuito do Conselho e do programa seria formar uma nova geração com essa ideia do voluntariado e essa prática? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, e por isso nós estamos muito atentos à questão da inovação e da tecnologia, que é a linguagem própria dessa juventude e dessa nova geração que vem vindo aí. Incentivar startups, trazer pessoas novas, trazer sangue novo e explorar novas possibilidades de solidariedade e de ajuda através desse movimento. Inclusive, no próprio governo federal, já houve uma regulamentação que permite ao funcionário público fazer cursos de capacitação e utilizar períodos que são períodos aquisitivos dele em atividade voluntária. Ele pode tirar uma licença, associar um curso de capacitação e se dedicar ao voluntariado. Exatamente. E também para nós é muito claro que as empresas cada vez mais valorizam o currículo social do candidato a um emprego qualquer, né? Uma pessoa que tenha atividade voluntária no seu currículo tem 23% mais chances de obter um emprego do que aquele que não tem. Por quê? Isso é um soft skill importante hoje no mundo corporativo. Não adianta só você ser um engenheiro, você ser um bom médico. O que é você como pessoa? É uma ferramenta suave. Como é que você se relaciona com o mundo? Como é a sua percepção de formação de equipe, de time, de divisão de tarefas? Isso tudo é a base do trabalho voluntário. É olhar o outro, é se encontrar com o outro, é entender o que o outro precisa, se juntar em times que estão ali trabalhando de forma conjunta, dividir tarefas, ter metas em comum. Isso são ouro sobre azul para uma empresa que quer contratar alguém para trabalhar em qualquer área, né? Então, eu diria a você que também... A senhora vem do mundo corporativo, trabalha no mundo corporativo. A gente pode fazer uma relação entre a responsabilidade social das empresas e o voluntariado? Olha... Eu acho que essa ligação é direta. E a gente deve também valorizar a empresa que faz responsabilidade social, mas não como uma estratégia de marketing, né? A responsabilidade social, ela está dentro da empresa quando ela faz atividades limpas de carbono, quando ela incentiva que horas de voluntário sejam feitas ali dentro da própria empresa, quando ela incentiva que
programas coletivos da empresa se transformam em atividades coletivas e voluntárias daquele grupo de funcionários. Então, eu diria para você que, sem a parceria das empresas, a atividade voluntária vai acontecer, mas ela será menos intensa, porque as empresas chegam em todos os lados do Brasil e elas conseguem organizar esse time, esse exército de voluntários que nós estamos tentando agora levantar e trazer para dentro do Pátria Voluntária, como mais um dos movimentos. O Pátria Voluntária congrega redes fantásticas de voluntariado que oferecem 30, 40 mil vagas em vários programas no Brasil inteiro, que trabalham dentro de escolas básicas de ensino público, levando capacitação, levando estudantes da rede particular de ensino superior para dentro de escolas básicas do ensino médio e infantil, para treiná-los em tecnologia, em ensiná-los a jogar xadrez, a dar aulas de reforço em matemática e ciências. Quer dizer, tem um círculo... De uma certa forma, a Pátria Voluntária acaba impulsionando essas iniciativas que já existem na sociedade civil. E tornando reais parcerias que poderiam ser apenas potenciais, né? Eu diria que é um círculo virtuoso que o Pátria Voluntária persegue com afinco, com objetividade e com muito profissionalismo. No dia 9 de julho, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto 9.906, criando o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Pátria Voluntária e o Conselho. Como que funciona esse conselho, Beth? Olha, nós somos 12 pessoas da iniciativa privada, da sociedade civil e 12 pessoas do governo e temos os nossos suplentes. Nós nos reunimos com alguma, eu diria que nós tivemos 3 reuniões de julho até aqui, do Conselho em si, fora lançamentos de eventos, etc., campanhas para entrega de doação de alimentos, e nós funcionamos através de câmaras técnicas. Essas câmaras técnicas perseguem objetivos muito próprios, né? Então, por exemplo, tem a Câmara Técnica de Inclusão. Essa Câmara Técnica trabalha descobrindo formas de atividades voluntárias que possam incluir pessoas com deficiente, que possam incluir novos estudantes, que possa trazer mais pessoas para o movimento. A gente tem a Câmara Técnica, que é de captação de recursos. Como é que eu consigo criar uma rede de captação de recursos financeiros para apoiar as atividades voluntárias? Porque, embora seja voluntária a atuação do voluntário... Tem que ter uma estruturação. Você tem uma estrutura. Então, por exemplo, existe um grande programa no Ministério do Exército, que é o Profesp, que trata-se de levar crianças para dentro dos quartéis. E lá eles têm atividades esportivas, eles fazem atividades, como chama-se, oficinas de artesanato, etc. Então, todo quartel trabalha de forma voluntária, mas eu preciso de alimentos, eu preciso de transporte, eu preciso de roupa. Logística. Eu preciso de logística, eu preciso de bola, de equipamentos, eu preciso de tudo que aquelas crianças vão utilizar durante o dia. Essa Câmara de Captação de Recursos é justamente para trazer iniciativas que podem ser de atacadistas, que podem ser de órgãos do governo que doem alimentos, para a gente poder funcionar dentro dos quartéis. Essa, por exemplo, é uma atividade muito importante que acontece no Brasil inteiro, né? E que acontece nas fronteiras, que acontece nas áreas onde nós recebemos refugiados. Então, repetindo um pouco, mas eu acho que é uma ideia importante, não é que não exista voluntariado, existe de uma forma ainda pequena para um país com as nossas dimensões, e o papel do Conselho é tornar fato essas coisas que hoje são ainda potência. Publicizar essas iniciativas também, divulgar essas iniciativas. Exatamente. Beth, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu volto daqui a pouco com Beth Guedes, conversando sobre o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, a entrevistada é a conselheira do Pátria Voluntária, representante da sociedade civil, Beth Guedes.
Beth, no primeiro bloco você falou rapidamente desses 7,2, 7,3 milhões de voluntários que existem no Brasil. Essa pesquisa é do IBGE de 2018. Então, divulgada neste ano, mas referindo-se a 2018. Então, a gente tem uma base de voluntariado no país, né? Tem uma base ativa e muito dedicada. Como eu te disse, dei o exemplo de Brumadinho, mas eu posso dar o exemplo de inúmeras outras ocasiões, como teve um incêndio lá no prédio em São Paulo. Imediatamente uma rede se forma e aparece roupa, aparece comida, aparece gente para ajudar, aparece todo mundo. Então, dentro das escolas, dentro das universidades, dentro das escolas de segundo grau, existem movimentos espontâneos, né? E que nascem dessa necessidade, dessa vontade de ajudar, de ser solidário, de amar o próximo, de olhar o próximo, essa coisa de ter a empatia com o que está acontecendo, né? As coisas mais comuns do mundo, as sopas noturnas que são entregues aos cidadãos, campanhas de agasalho, são movimentos espontâneos e que precisam ser orquestrados. Orquestrados no sentido de serem reforçados e serem institucionalizados, de tal forma que eles possam se ampliar e capturar cada vez mais pessoas nessa rede. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela preside o Conselho do Pátria Voluntária. Como é que é ter a primeira-dama neste projeto, nessa iniciativa, Beth? Então, a dona Michele é uma pessoa muito apaixonada por esse tema, ela é uma voluntária a vida inteira, então ela não está ali como primeira-dama, ela já era voluntária, né? Então isso traz um movimento todo diferente para o nosso conselho, porque ela conhece o assunto. Nós é que somos os amadores ali, eu, por exemplo, sou, né? Para nós é muito importante porque isso traz força para o projeto, né? Você chama um ministro, o ministro aparece para a reunião. E os telefones tocam e são atendidos do outro lado. Então, isso confere uma força institucional muito grande e, ao mesmo tempo, que gera um compromisso do governo com a causa, né? A primeira-dama não se envolveria com um programa hoje para depois dizer, vou brincar de outra coisa no parquinho. Ela entrou para ficar. E isso, então, nos dá um horizonte de trabalho. Nós sabemos que nós não estamos aqui por uma semana, por 15 dias. A gente está pelo tempo do governo e trabalhando com o apoio do governo. Isso faz toda a diferença para nós, né? Além dela ser uma pessoa encantadora, e aí tudo fica mais fácil. Isso pode também incentivar a ampliação do voluntariado no país? Tenho certeza que sim. Porque, por exemplo, foi feita uma reunião com ela e o ministro Osmar Terra no Alvorada e vieram todas as primeiras-damas. Obviamente que isso tem um rebatimento nos estados, né? As primeiras-damas vão reunir também as primeiras-damas dos municípios. Nessa ocasião, a primeira-dama convidou as primeiras-damas dos estados a aderirem para um chá, onde foi apresentado o programa do Pátria Voluntária e chamada a adesão. E elas já estão aderindo. E isso faz com que, além das câmaras, além do conselho, o programa tenha uma vida própria, né? Através da ação direta da primeira-dama. Agora, você comentou essa questão da espontaneidade do voluntariado no país. A gente pode dizer que existe uma ética em tudo que envolve o voluntariado? Certamente que sim. O voluntariado sem um código de ética implícito, ele não existe. Inclusive, se você for uma pessoa pouco afeita à ética, muito dificilmente você vai ser um voluntário. Você pode até ser um voluntário falso, tentando enganar alguém. Mas também vai ser por pouco tempo. Eu acho que o que está na base do voluntariado é a solidariedade, é a ética, é a vontade de ajudar, vou fazer o bem sem olhar a quem, né? Que é um pouco uma outra forma de dizer o bem, faz o bem para você também. Então, eu acho que sem a ética você não tem a dimensão da solidariedade. Elas são absolutamente indissociáveis. Agora, nessa pesquisa do IBGE que a gente citou há pouco, quase 80% das pessoas, elas desenvolvem atividades voluntárias ligadas à igreja, 13% a associações e apenas 8% de forma individual. Esse perfil, a senhora acredita que pode mudar no decorrer do tempo no Brasil? Essa é a nossa meta. A nossa meta é não precisar ter um programa de pátria voluntária, porque o voluntariado é tão ativo e tão soberbo no país que eu não preciso criar nada para incentivá-lo. A nossa ideia é justamente fazer crescer esta parte, que é a parte do voluntário
voluntário. O cidadão que fala, eu vou ser voluntário porque isso faz parte da cultura. Existem países, como você citou, os Estados Unidos, a gente pode citar Israel, isso é base deles. Eles já fazem isso desde pequenos. Nos Estados Unidos está disseminado em vários segmentos. Exatamente. E é isso que a gente procura aqui. Não ser só um movimento da religião ou das empresas ou das escolas. Ser um movimento da sociedade, da cultura brasileira. Né? Da mesma forma como nós temos a cultura da música, a cultura do futebol, a gente pode também ter a cultura do voluntariado. Isso envolve capacitação? Sempre, sempre. Isso não quer dizer que um voluntário não possa ir de próprio moto e lá fazer alguma coisa sem capacitação. Agora, os programas de capacitação ampliam as possibilidades desse voluntário. Não só dão a eles mais instrumentos para agir, como capacitam no exercício em si daquela atividade. Né? Então, se eu vou, por exemplo, trabalhar num local onde houve um desastre natural, eu não posso ir lá de peito aberto, de qualquer forma. Eu tenho que saber como trabalhar ali, eu tenho que saber me orientar ali dentro daquele ambiente. Né? Se eu vou trabalhar com crianças, se eu vou trabalhar dando aulas particulares, se eu vou simplesmente distribuir víveres na rua, essa capacitação é importante porque ela não é que ela profissionaliza, ela instrumentaliza o voluntário. E potencializa a ação. Exatamente, exatamente, Paulo. Você falou certinho. E o fortalecimento das organizações da sociedade civil? A senhora falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, a gente podia retomar agora. Também é fundamental e também está sendo uma iniciativa do Conselho. Esse é um dos nossos objetivos. Por isso, nós temos dentro do Conselho representantes dessas organizações civis, gente que trabalha 100% do seu tempo desenvolvendo redes de voluntariados. É para eles, fundamentalmente, a nossa atividade. Né? Nós não precisamos fortalecer a atividade de voluntário de uma grande empresa de cosméticos, ou de uma indústria, ou de um atacadista. O que a gente precisa é justamente fortalecer essas iniciativas que nascem na base da sociedade, que nascem entre ONGs, que nascem formando redes entre estados, entre regiões, entre atividades diferentes, porque é ali que vai residir a proliferação, a reverberação dessa cultura voluntária que o programa tanto enfatiza. E também atividade transformadora. O portal do Pátria Voluntária poderia ser considerado esse espaço que pode trazer a pessoa que quer fazer uma ação voluntária com as redes que já existem, quer dizer, um espaço de interação? Exatamente. O portal do Pátria Voluntária, ele pretende ser o local onde todas as redes terão ali os seus links. Então, eu vou entrar lá e vou dizer, o meu nome é Paulo, eu quero fazer uma atividade voluntária nos meses de janeiro, fevereiro, em Olinda. Vão aparecer todas as vagas, oferecidas pelo governo de Olinda, oferecidas pelas redes, oferecidas por uma empresa em particular, e você vai lá escolher aonde você quer fazer a sua atividade voluntária. Da mesma maneira, quando você resolver se dedicar de forma permanente a uma atividade, você vai dizer onde você mora, quais são os seus períodos de disponibilidade e o portal do Pátria vai te levar para outros portais onde essas vagas são disponíveis. E, ao mesmo tempo, o próprio portal vai disponibilizar ali as suas próprias vagas, as vagas dadas pelo governo nas atividades voluntárias ligadas às atividades públicas, como, por exemplo, o Profesp. Então, eu vou poder participar de um programa dentro de um quartel, ajudando aquele trabalho com aquelas crianças, porque eu vou me voluntariar através desse portal. Então, esse portal é um instrumento importante de divulgação de vagas no Brasil inteiro e de iniciativas das entidades civis no Brasil inteiro. Ele é realmente, assim, a cereja do bolo para nós, a partir dele, conhecermos todas as outras redes que estão em atuação no Sul, no Rio Grande do Sul, onde nós temos uma rede importante trabalhando dentro de escolas. Enfim, nós vamos poder levar isso para a sociedade e mostrar que, embora sejamos só 7 milhões hoje, nós somos 7 milhões e 300, como você disse, bem ativos. E queremos mais 7, e mais 7, e mais 7, depois mais 70. Beth, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Espero que você tenha gostado. Eu adorei, agradeço muito. Eu espero que o programa
atraia mais voluntários, que isso reforce o nosso relacionamento, e agradeço ao EBC essa oportunidade e essa grande ajuda que está sendo dada ao Pátria Voluntária. Muito obrigado. Nós que agradecemos sua presença aqui. Obrigado. Eu conversei com a conselheira do Pátria Voluntária, representante da sociedade civil, Beth Guedes. Você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube e também no EBC Play. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.